Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, povo do Direito do Trabalho, a mais um vídeo inédito aqui no canal do YouTube, Evoluindo Direito do Trabalho, que tem como objetivo principal trazer análises de acórdãos de tribunais superiores, TST e STF, em matéria trabalhista e matéria correlata, como responsabilidade civil, paixão da minha vida. Estava ausente há algum tempo, com saudade de gravar, mas com outros projetos em andamento. E agora, espero que a gente possa retomar com a regularidade que o tema e que o meio pelo qual eu chego até vocês merece. Bom, sem maiores delongas, eu quero tratar hoje com vocês de um acórdão que é da 7ª turma do TST, que tem diversos temas. Vocês sabem que eu gosto de trazer os acórdãos, dá mais trabalho, mas eu gosto de trazer os acórdãos que têm diversos temas. E esse da 7ª turma é um deles. Eu devo começar já dizendo a vocês que é um processo de 2010. Então, embora ele tenha acabado de ser julgado, transitou julgado agora, em final de dia 25 de abril agora, embora ele tenha transitado julgado agora, a publicação se deu há pouco tempo, o processo em si é de 2010. É um processo contra banco, contra instituição bancária. Então, por isso a gente pode imaginar por que levou tanto tempo. Esses processos são processos demorados, e nós vamos ver aqui pela quantidade de temática do processo da ação, realmente era difícil que isso se finalizasse rapidamente, uma série de perícias, alegações de cessamento de defesa, de nulidade, diversos temas dentro da mesma ação, mas ainda assim, eu já achei bastante interessante, como a gente vai ver, que os temas da ação, os pedidos, são correlatos. Então, não tem pedido de hora extra junto com o pedido relacionado ao acidente, à doença ocupacional. Não tem verbas estritamente salariais sendo pedidas junto com verbas relacionadas à responsabilidade civil, que é o foco do processo, como a gente vai ver. E isso é muito importante. A gente vê, às vezes, uns processos que têm pedidos bem simples, assim, ou não exatamente simples, uma insalubridade, mas que o pedido não tem nenhuma relação com a questão de doença ocupacional. Não é por conta de ser insalubre, a doença é psíquica, não tem nada a ver com aquela insalubridade. E está tudo no mesmo processo, então vai ter perícias de diversos tipos, o processo fica caro, fica lento. A questão da insalubridade podia ser resolvida muito mais rapidamente, transitar em julgado, seguir a vida, e aí a gente tratar do outro processo. Ou até, sendo mais feliz na escolha do exemplo, verbas salariais propriamente ditas, alguma verba que foi suprimida, alguma gratificação de caixa, alguma gratificação específica, alguma premiação. Isso que são verbas salariais não vão ter reflexos depois em indenização de dano moral por assédio, por exemplo. Isso pode ser tratado numa ação em separado. Você consegue, inclusive, fazer uma instrução probatória melhor para os vários temas. Eu já falei isso antes, acontece muitas vezes de processos que têm muitos pedidos não relacionados entre si, que chega na hora da instrução probatória, se foca na prova de determinados fatos, óbvio, é natural, mas outros fatos que também precisavam de instrução probatória ficam de fora, porque a mesma pessoa não sabe falar sobre o assédio e sobre gratificação e sobre premiação, porque não era o mesmo setor ou trabalhar em períodos distintos, é muito comum isso, principalmente bancário que trabalha em diversas agências. Então, numa agência teve assédio, na outra agência não teve. Então, a testemunha que vai falar sobre assédio, às vezes não sabe de situações como salário de substituição, que foi em outra agência, você tem que trazer outra pessoa, só que você vai queimando o número de testemunhas para o processo e acaba tendo que escolher quem que vai fazer prova, do que se vai fazer prova, afinal de contas, daquilo que é o ônus, claro, então tem que saber, de novo, né, gente, como sempre, muito bem de quem é o ônus da prova, saber qual é o seu ônus, embora você tenha que se preparar para uma contraprova do ônus da parte contrária, e sabendo qual é o seu ônus, já verificar quais pedidos que têm o maior risco de perda, né, o maior risco naquele processo para você produzir uma prova mais robusta em relação a ele, aquele pedido. E não só isso, quais são os pedidos que realmente exigem a prova testemunhal? Será que não tem pedido que pode ser suprido, que a prova não deve ser exclusivamente documental ou predominantemente documental? Quantas vezes a gente vê impugnação de documento por parte do autor, por exemplo, e aí depois, quando chega na audiência de instrução, faz uma prova xoxa para conseguir invalidar a veracidade daquela documentação e perde a chance de fazer prova de um assunto que era realmente provável
no sentido de comprovação, por prova testemunhal, e que não tinha outro jeito. E assédio, tirando um assédio muito expressivo que vem em e-mails, mensagens e tal, normalmente o assédio ele é provado por dano moral, né? Assim como a doença é por prova pericial. Então, salvo condições de trabalho muito específicas, a prova pericial vai ser muito importante e ela também deixa o processo mais longo. Então, se puder, em resumo, separar pedidos que não têm correlação entre si, que alguns possam ter uma solução mais rápida e não fiquem atrasados em relação ao outro, que exige uma dilação probatória maior, e também pensar em ônus da prova, quem faz a prova do quê, e através do que se faz o ônus da prova. Ficar levando testemunha para entrega de EPI, que é o que muita empresa faz, quando na verdade a prova tem que ser documental, a CLT exige que tem que ser documental, e aí essa mesma pessoa que vai fazer prova de entrega de EPI não sabe os fatos que levaram ao assédio, não sabe de mais nada, ela só sabe daquilo. E aí a empresa perdeu, né? Perdeu a prova, porque aquela prova não precisa, ou ela não é cabível, e deixou de fazer prova daquilo que seria mais relevante no processo. Isso, inclusive, é bastante tratado por mim no curso Técnica para Prática Trabalhista, que é um curso bem completo que está lá na plataforma da Hotmart. Vou deixar o link aqui na descrição, porque ele aborda, inclusive, todas essas questões de ônus da prova e de como calcular esse risco no ônus da prova. Então, vamos para o nosso processo. Essa nossa ação é da 7ª turma, o relator é o ministro Renato de Lacerda Paiva, depois eu vou colocar para vocês o link, como sempre. Acho que eu não vou colocar toda a ementa, porque a ementa é bem extensa, e eu vou aqui abordar brevemente alguns tópicos e outros um pouquinho mais vagar aqui, mais atenção, porque são tópicos mais relevantes para o objetivo que eu sempre tenho nos vídeos, né, que é de trazer o tema propriamente dito e mostrar como algumas estratégias podem permitir que o recurso seja conhecido, seja também provido, mas principalmente que o recurso caminhe para a apreciação efetiva do TST. Eu sempre falo para vocês, quantas vezes a gente vê notícia no Conjur, no Migalhas, em qualquer informativo, TST não admite, ou TST mantém justa causa. Já é estranho você pensar nisso. É quando você vai ler, o TST não manteve justa causa coisa nenhuma. O TST manteve a decisão do TRT de origem que manteve a justa causa, porque a matéria não foi admitida para fins de TST. Então, o recurso de revista não foi conhecido, porque não preenchia os requisitos para ser conhecido, não tinha transcendência, não tinha violação de dispositivo literal de lei, violação literal a dispositivo de lei, não tinha divergência jurisprudencial específica, então não preencheu os requisitos. Então não é que o TST apreciou a matéria de fundo, ele não chega nem a apreciar. Por isso que muitos assuntos, quando vocês fazem pesquisa, vocês não encontram. Porque, na verdade, o TST não chegou a apreciar o tema, ele só disse que não cabia. E aí muita gente cita acórdãos do TST como se o TST tivesse avançado na matéria, quando, na verdade, isso não aconteceu. Neste acórdão aqui que eu trouxe para vocês hoje, justamente o que eu gostei dele é que existe, sim, essa referência expressa e essa apreciação efetiva das matérias. O primeiro tópico do acórdão trata de cerceamento do direito de defesa, algo bastante comum, né? Aqui se pretendia, o banco queria provar a situação econômica da autora, desculpa, a própria autora, na verdade, ela queria provar a sua situação econômica com documentos, e foi indeferida a juntada desses documentos, que ela dizia que foram obtidos depois do ajuizamento da ação trabalhista. E também, da mesma forma, diz que violou o direito ao contraditório ao indeferir um pedido de nova perícia. Vocês vão ver que teve um monte de perícia no processo. Porque foi verificado que o laudo pericial, ela diz que era contraditório, que tinha reconhecido a doença, mas afastou o nexo. Isso não tem... Bom, salvo melhor juízo, isso não é uma contradição. Podemos ter a doença e a doença não ter nexo de causalidade com a atividade exercida, né? Na verdade, é numa insatisfação com a conclusão do laudo, que muitas vezes vem algum tipo de preliminar para tentar salvar a situação, porque no mérito propriamente dito ainda não obteve o resultado desejado, então era tentar um novo laudo pericial. O TST diz que, quanto aos documentos novos que foram juntados com recurso ordinário, porque foram juntados documentos com recurso ordinário e foi determinado desentranhamento. Por quê? Porque o TRT entendeu que os documentos não eram novos e que não havia impedimento à apresentação no momento oportuno.
Ele diz que esses documentos, que eram pagamento de mensalidade de filhos, certidão de nascimento dos filhos, não são novos, né, gente? Por óbvio, não são novos, né? Então, estou tentando conseguir uma nova via da certidão. Pede prazo, mas esse documento não é novo. Você pode pedir mais prazo para juntar, mas ele não é novo. Então, foram desconsiderados, porque também não foi provado um justo impedimento para uma apresentação oportuna. Na verdade, se esqueceram de juntar, e houve a intenção de juntar depois, válida a tentativa, mas não funcionou, né? E aí, a previsão aqui, e isso eu acho importante para vocês terem, então eu sempre procuro acórdãos que tenham elementos que depois vocês possam usar, né? Porque são situações mais ou menos comuns, e não, embora não necessariamente idênticas. É entendimento consolidado da corte que é possível a juntada de provas em fase recursal quando? Quando for documento novo, referente a fato posterior à sentença, então o filho passou no vestibular depois da sentença, por isso que ela agora tem comprovante de pagamento de faculdade do filho, ou por um justo impedimento para oportuna apresentação, eventualmente um cartório que ficava fora, greve no INSS, situações que impedem a juntada desse documento no momento oportuno. Então, só é justificável a apresentação nessas hipóteses, e esse é o entendimento, e isso está na súmula 8 do TST. A juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento para oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença. Não era nenhum dos dois casos. Então, utilizando a súmula 8, já ficou afastada essa questão. Também houve pedido de uma nova perícia, e aqui eu achei bem interessante, porque uma coisa é indeferir a realização de perícia, né, principalmente quando, basicamente, é a prova técnica que vai definir o processo. Mas situação diversa é quando é realizada uma perícia e se pede uma nova perícia. Aqui o TST disse claramente que nos termos do artigo 326 do CPC de 73 e agora 470, porque esse processo é muito antigo, né? E o 765 da CLT, o juízo tem ampla liberdade na direção do processo. Eu sempre falo isso nos cursos. Quem conduz, quem lidera a organização, a direção do processo é o juiz. Então, embora quem produza a prova sejam as partes, o juiz é quem utiliza da prova, o juiz é quem pede a prova, então, quem precisa da prova, na verdade, é o juiz, embora as partes é que devam apresentá-la. Então, como o juiz tem essa liberdade na direção do processo, e sim, é ele que conduz, ele deve indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias do feito, à luz do princípio da persuasão racional do artigo 371 do CPC. Então, principalmente quando considera que isso já foi, que as questões relevantes foram esclarecidas. E aí o entendimento do ST é de que não ocorre cessamento de defesa quando indeferida nova perícia. Então, especificamente sobre nova perícia, não é considerado cessamento de defesa se a anterior foi suficientemente elucidativa. E quem é que decide se a anterior foi suficientemente elucidativa? O juiz. Conforme consignado no acórdão, tinha elementos suficientes a embasar o convencimento do magistrado acerca da questão controversa, envolvendo a configuração do dano material e moral proveniente de doença ocupacional. Então, também não houve aqui cessamento de defesa, nem nenhum tipo de nulidade, porque já se tratava de uma segunda perícia, e o juiz entendeu que aquela perícia era suficiente. Quando é que ele pode entender que não é suficiente? Vem quesitos complementares não tem resposta, não responde a todos os quesitos, a conclusão não é, com perdão aqui da repetição, conclusiva efetivamente, quando o perito se esquiva de responder determinados questionamentos, quando há uma alegação de falta de isenção do perito, por exemplo, um perito que sempre é assistente técnico de determinada atividade econômica, então ele sempre é assistente técnico de banco, de vários bancos, mas desse banco ele não é, e ele entende que não existe um nexo por um entendimento dele que em condições bancárias não gera um nexo. Então, às vezes ele pode estar, sempre não digo que isso vai acontecer, mas essa é uma possibilidade de alegação, que ele tem uma certa tendência a considerar que o banco procede adequadamente. Então, mesmo quando ele não está sendo assistente técnico do banco, ele já pode estar com um olhar um pouco viciado. Então, essa é uma situação que poderia justificar uma segunda perícia para ter uma certeza, mas a perícia encarece o processo, nós temos várias questões relacionadas a pagamento de perícia nos tribunais, em caso de beneficiário da justiça gratuita, demora mais ainda o processo, e aqui era a autora que queria, mas claro, nós vamos ver por quê. E aí nós entramos no mérito. Vejam, o mérito desse processo aqui, como eu falei, o que eu acho muito interessante, é que ele não se refere a outros tópicos que não doença ocupacional e assédio moral. Tá? O assédio moral, de uma certa forma, está relacionado também à doença ocupacional psíquica.
Diz a autora, desde o começo, então, que o esforço repetitivo da atividade dos trabalhadores bancários está nesse excesso de digitação. Ela diz que ela ficou com limitações pelas doenças ocupacionais adquiridas nesses esforços físicos demasiados, em posições incômodas, em posições viciosas. Aqui ficou muito tempo submetido. E aqui, de novo, devemos lembrar que o processo é de 2010, nós devemos estar falando de condições, eu não olhei exatamente de quando até quando a pessoa trabalhou, mas nós certamente estamos falando das situações de início dos anos 2000. E, de fato, gente, entre a década de 90 e até 2004, 2005, as condições de trabalho dos bancários eram muito piores. E eu não acho que elas sejam muito boas hoje, mas elas eram muito piores, inclusive do ponto de vista ergonômico, e também porque naquele tempo os bancários faziam outras atividades que hoje não são mais eles que fazem, atividades que foram terceirizadas. Então, a própria compensação bancária, que exigia movimento repetitivo, deixou de ser feita pelos bancários. Mas não só essa atividade, o próprio manuseio de numerário, o número de toques, isso já foi se alterando de 2012, principalmente, para cá, graças a muita luta sindical do Ministério Público do Trabalho, atuação médica, e realmente muitas doenças, muitas pessoas adoecidas por conta da péssima posição, das péssimas condições de trabalho dos bancários. Fisicamente falando, nem estou entrando na parte psicológica de pressão, na parte física. Então, os pés não tinham reforço, as cadeiras não eram ergonômicas, isso tudo foi se alterando. Mas se a gente está falando de um processo de 2010, a gente está falando de condições de trabalho até no máximo 2009, 2010. A gente está falando de condições de trabalho no início dos anos 2000, quando ainda tínhamos bastante, uma deficiência muito maior, principalmente nessa parte de mobiliário. Tá? Então, estamos falando dessa época, em que havia outras funções também, além das que hoje a gente conhece. A gente não tinha banco postal nos Correios, na Caixa Econômica, desculpa, nas lotéricas, era tudo nos bancos, né? As pessoas faziam tudo nos bancos, até o caixa eletrônico não estava tão disseminado. Depois de um tempo a gente esquece como é que era, né? A gente se acostuma como é agora, e é difícil até da gente lembrar. É só vocês passarem na frente de um prédio que está derrubado, e 15 dias depois que aquilo está no chão, a gente tem dificuldade de lembrar o que tinha antes. E assim também, principalmente, o Harari fala muito sobre isso, porque as coisas melhoraram. O Domênico de Masi também reconhece isso, assim. As pessoas morriam de qualquer gripe antigamente, né? Então, como as coisas vão melhorando, a gente tem dificuldade até de se lembrar de como as coisas eram antes. Então, lembrem-se que se hoje a gente diz que os bancários estão submetidos a determinadas condições, multipliquem essas condições e transformem essas condições em pelo menos 5 a 6 vezes piores do que a gente considera e conhece hoje. O autor também argumentou que a autora aqui se encontra incapacitada para a mesma função, no mesmo local, e aqui ela diz uma coisa interessante, que na maior parte das funções que ela viria a exercer no banco, ela não ia ter a mesma produtividade e a mesma perfeição técnica de quem tem plena saúde. E isso podia prejudicar até que ela tivesse mesmo salário, porque quando você fala de equiparação salarial de isonomia, você está usando no artigo 461 a mesma perfeição técnica e a mesma produtividade. Então, com o tempo, claro que ela ia ter dificuldade com promoção, porque ela diz que, estando doente, estando lesionada, ela nunca mais produziria da mesma forma e nem com a mesma perfeição técnica. E isso é muito cruel, né, gente? É muito perverso, porque os próprios intervalos para exercício, para atividade, para ginástica laboral, fazem com que alguém que trabalha com metas tenha que parar de trabalhar. E por isso que o empregador tem que fiscalizar a realização dessas atividades, porque para a pessoa também é difícil dizer, eu vou parar agora, mesmo sabendo que eu posso perder negócios, porque eu tenho que fazer isso pela minha saúde. Isso devia ser óbvio, né? Mas a gente sabe que não é, né? E diz aqui que a responsabilidade do empregador, por conta da natureza do serviço, deve ser objetiva. Ela queria uma pensão vitalícia, gente, um dano material pela perda da capacidade laborativa. Tá? E também o dano moral pelo sofrimento, pelo desconforto, do infortúnio que aconteceu. E aí ela apontou as ofensas, que é isso que vocês têm que fazer em recurso de revista, artigo 5º da Constituição, inciso 5 e 10, 5º e 10, artigo 186, artigo 927, 950 do Código Civil, que eu repito em todos os vídeos, que Código Civil geralmente são artigos do Código Civil que são os mais fáceis de terem sido violados literalmente para as ações de responsabilidade civil, e ainda artigo 21, inciso 1º da Lei 8.213, por conta do acidente de trabalho.
além de divergência jurisprudencial. E aí o TST aqui dividiu, como era o caso, dividiu aqui o pedido, até para facilitar a análise, nós temos o reconhecimento de responsabilidade civil do empregador pelo pagamento da indenização por dano moral e material decorrente de 3 danos que são alegados pela autora. Lerdorte, que seria tenossinovites e epicondilites, então tenossinovite por tudo, epicondilite, que é mais no cotovelo, e para aquela atividade, e antes não tinha nem encosto, né? Teve uma época que não tinha, desculpa, não encosto, não tinha nem braço nas cadeiras para apoio, e também a altura era diferente, tudo mais, lesão na coluna cervical e transtorno psiquiátrico, mais especificamente transtorno de ansiedade. Quanto à lesão na coluna, não se verifica violação aos artigos 5º, inciso 5º e inciso 10 da Constituição, artigo 186, artigo 927, tudo mais. Porque ele diz, por que o TST diz isso? Porque diz que o TRT, soberano na análise das provas, ou seja, do conjunto fático probatório, concluiu que não foram caracterizados os elementos que justificam o reconhecimento do dano moral e do dano material decorrente de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho. Então, vejam, eu acho muito complicado o recurso de revista subir nos casos de responsabilidade civil com divergência jurisprudencial e mesmo com violação. A análise em si da existência da responsabilidade. Por quê? Porque a maior parte diz respeito a fatos e provas. Os fatos alegados e as provas produzidas e a análise dessas provas pelo juiz de primeiro grau e pelo TRT. E análise de provas e análise de fatos são encerradas no TRT, no segundo grau. Você não analisa fatos e provas no TST. Então, tem que pensar que nem tudo vai subir. Nem tudo vai subir. Valor de dano moral sobe. Tem transcendência valor. Agora, se existe ou não a responsabilidade, é mais difícil de subir dependendo do fundamento pelo qual não foi reconhecida ou foi reconhecida a responsabilidade civil. Questões relacionadas ao ônus da prova, culpa presumida, prova do dano, até prova do dano moral, a gente vê que sobe, por uma questão de transcendência também. Mas quando você tem que analisar a existência ou não de nexo de causalidade, é muito difícil subir. Por quê? Porque não é para subir. Porque isso quem analisa é o primeiro e o segundo grau. O primeiro grau analisa quem tem o primeiro contato com as provas, eu espero sempre que se dê o merecimento que merece, que é devido às decisões de primeiro grau nesse sentido, de ter o contato mais próximo com as partes e, portanto, na produção da prova, que vai verificar bem mais proximamente o que aconteceu, e o segundo grau vai, analisando essa verificação que o primeiro grau já fez, só fazer aquela decisão colegiada no sentido de foi bem apreciada a prova ou não achamos que foi tão bem apreciada a prova. Mas, esgotada essa instância, o TST não vai apreciar isso. Então, é justamente o que aconteceu. O TRT afastou o nexo de causalidade, afirmando que o perito, ou seja, lá do primeiro grau, porque já foi o juiz do primeiro grau que acolheu o parecer do perito, né, o laudo. O perito foi bem claro ao evidenciar que inexiste relação de nexo causal entre a lesão na coluna e o labor desenvolvido no banco reto. Então, foi afastado o nexo. O perito foi categórico ao dizer que se trata de doença degenerativa. E, como tal, tem previsão na Lei 8.213, gente, no artigo 20, no parágrafo 1º, que exclui como qualificadora de doença do trabalho, tanto a que não produz incapacidade laborativa, quanto a doença degenerativa. Isso a gente também sempre repete. Às vezes a pessoa tem uma doença que não produz incapacidade nem por um dia, nem por 2, nem por 5. Então, não é acidente de trabalho. Mas aconteceu uma doença, aconteceu o acidente, o fato em si. O que caracteriza acidente de trabalho é também a incapacidade laborativa que gera, ainda que seja uma incapacidade laborativa de um dia. Mas se não teve nenhuma incapacidade laborativa registrada, nós não estamos falando de acidente, não estamos falando de doença. E a doença degenerativa que exclui. Muitas vezes a doença degenerativa é degenerativa, mas é encontrado pelo perito encontrada pelo perito uma concausa, então, ou seja, um agravamento pela atividade. Então, a doença pode ter ficado pior por conta do exercício da atividade, embora a origem dela seja degenerativa.
que é a gente trabalhar com causa. Por isso que é tão importante o advogado estudar essa parte e saber trabalhar com causa desde o primeiro grau, porque não pode chegar no segundo grau e dizer, ah, é verdade, não teve a causa exclusiva, mas teve com causa. E muitas vezes é o perito que dá a dica. O trabalhador na inicial pede a responsabilidade e diz que foi causado na empresa. Só isso, foi causado na empresa. Está dizendo que a causa é necessariamente da empresa, né? É um nexo direto e imediato. E aí o perito diz, não, a causa imediata não foi, mas ficou pior, houve um agravamento pelo exercício das funções em determinadas condições. Então, o perito até fala da concausa e fala do nexo de concausalidade, mas como isso não foi mencionado na inicial, não tem como, gente, porque o juiz está adstrito àquilo que veio na inicial, né? Então, os princípios estão aí para formar esse mínimo da legalidade pela qual se julga, senão nós temos um extra petita, senão nós temos um ultra petita. Então, investir na concausa é conversar com o trabalhador e ver os exames para ver, já fazendo o pedido sucessivo, se não reconhecida como causa exclusiva, como única causa, melhor dizer assim, que seja reconhecido como concausa, ou seja, um nexo de concausalidade. Nesse caso específico, a doença da cervical foi considerada exclusivamente degenerativa, então não tinha salvação. No transtorno psiquiátrico, que também foi alegado, também não foi reconhecido o nexo. Esse eu confesso a vocês que eu fiquei surpresa. Deve ter sido feita, foi feita, né? Deu para perceber pelo acordo uma análise muito substancial, muito aprofundada da vida da trabalhadora, de fato, e não só a vivência dela no banco. O perito afastou o nexo e a concausa, que foi isso que me chamou a atenção, que afastou inclusive como concausa, porque normalmente a gente tem isso, não é um degenerativo, mas uma doença pré-existente, uma tendência para depressão, uma tendência para transtorno de ansiedade, um pânico que nunca havia sido manifestado até determinada situação pela empresa. Então, a concausa é muito comum em doença psiquiátrica, e em banco mais ainda. E aqui, o TRT afastou, consignando que a trabalhadora, embora tenha apresentado 2 episódios de arritmia, né, acelerou, e muita ansiedade, não há doença ocupacional, e sim um desequilíbrio emocional determinado por múltiplos fatores. Então, não foi reconhecido o nexo entre as atividades laborais e as doenças dela. E até consignaram aqui um pedaço do laudo que diz que, sob o ponto de vista psíquico, não houve doença ocupacional, né? E aí repete, houve desequilíbrio emocional determinado por múltiplos fatores, principalmente as agressões do marido alcoolista. Por isso que eu falei para vocês que foi feita uma perícia bem minuciosa e que apreciou muito da vida dela fora do trabalho. Então, na verdade, com essa condição, até já vi isso em alguns acórdãos, e em alguns tratamentos, até alguns esclarecimentos do perito, que a trabalhadora, o trabalhador até preferia ir trabalhar, porque no trabalho estava longe da agressão. Preferia ficar no trabalho o maior tempo possível. Então, aqui, mesmo que houvesse algum tipo de estresse e tudo mais, por esses fatores extralaborais serem tão fortes, agressões, que talvez até físicas, né, gente, de marido alcoolista, isso afastou qualquer possibilidade de nexo com a atividade. E isso é muito importante, né, gente, porque às vezes podia ter, a gente vai falar aqui do assédio, então, se comprovado o assédio, será que não seria uma concausa, mas o perito afastou completamente. E aí é isso, né, aí o pessoal diz, então o juiz julga só de acordo com o perito. Gente, ele é o técnico. Eu posso até conversar com a parte, tentar entender também e dar atenção para o relato, acho que é importante, inclusive, ser um canal de escuta para aquilo que a pessoa está passando, mas também devo observar como ela reage em relação a esses fatores naturais do meio ambiente do trabalho. A pressão por produtividade, um certo estresse na produtividade, ele é natural do ser humano, é uma reação natural que a gente tem ao meio ambiente. A gente fala sobre isso quando fala de burnout, né, para diferenciar o burnout do estresse. O estresse, ele inclusive nos movimenta. Se a gente não se sentir estressado quando um cachorro está vindo na nossa direção latindo, a gente não corre. Porque o estresse é que mostra que eu tenho medo. O que me movimenta não é o medo, é o estresse causado, é a minha reação àquela ameaça. E essa reação vai ser maior ou menor conforme a ameaça, sim,
Conforme o meio ambiente, sim. E conforme eu mesma tenha dentro de mim esse tipo de reação com base nas minhas vivências, nos meus valores, na minha criação, em tudo que eu desenvolvi em episódios anteriores de estresse. Então, esse estresse mínimo, ou o estresse médio que a gente sofre, porque quando a gente trabalha geralmente sob estresse, é assim que funciona, se a gente não quer, né? Aí é engraçado que até fala assim, bom é ser surfista. Gente, se ele surfa, quando ele surfa por lazer, ele não tem estresse. Quando ele surfa para ganhar dinheiro, certamente ele tem estresse, porque ele tem que garantir o sustento da família e não depende nem só dele, porque depende das ondas também. Então, não se iludam. O estresse não está só em trabalhos estressantes, está no fato de que o trabalho faz com que você tenha que se exigir de uma forma para pagar boletos, que para o lazer você não se exige, isso é natural. Então, aqui, embora normalmente a gente acabe vendo alguma espécie de concausa na maior parte das ações, nesse aqui não teve. Por fim, Lerdort, aí a tenossinovite e epicondilite. Por isso que eu comecei explicando que em 2010, situações dos anos 2000, né, o TRT atestou a ocorrência da lesão, do dano, e do nexo causal com a atividade desenvolvida pela reclamante. Negou o pedido de indenização. O TRT de origem negou o pedido de indenização, tá? Deixa eu até dizer aqui para vocês qual é o TRT de origem. TRT 17. TRT de origem negou o pedido de indenização, entendendo que não tinha incapacidade laborativa, que de fato não tinha incapacidade laborativa mesmo, tá? Então, ele diz que, como ela não ficou incapacitada para o trabalho, a doença tinha tratamento e a empresa, né, a reclamado banco, adotou medida para minimizar o dano, transferindo de local, então teve uma transferência de local de trabalho e uma mudança de função. Então, por conta disso, o TRT entendeu que não tinha dano a ser indenizado. Mas o TST diz aqui o seguinte, que em controvérsia ocorrência da lesão, da Lerdort, e o nexo com o trabalho, que foi o caso de digitação aqui como no processo, que envolve bancário, a jurisprudência do TST firma no sentido de que a culpa é presumida. Atenção, né? Alerta de dica. A culpa é presumida em função da atividade desempenhada normalmente por essa categoria de trabalhadores, a digitação, podendo inclusive implicar na inversão do ônus da prova. E aqui muita atenção, não é responsabilidade objetiva, não é responsabilidade por teoria do risco, independentemente de culpa, é responsabilidade subjetiva com culpa presumida. Então, a mudança que dá é na inversão do ônus da prova. Se a culpa é presumida, é o banco que tem que provar que não agiu com culpa. Então, vejam, o TRT tinha entendido que, se ela não estava incapaz e se o banco tinha mudado ela de função, isso era suficiente para não ter danos. Mas o TST diz, primeiro, que em relação a ônus de prova, teríamos a inversão aqui, porque havendo a lesão, e a DORT aconteceu, a lesão aconteceu, e o nexo com o banco, não é porque mudou ela de função que isso é suficiente, porque a culpa é presumida. Então, vai muito além disso. E aí, o TST diz que essas questões concernentes à incapacidade para atividade desempenhada, conduta da empresa e grau de lesão, são aspectos que importam muito para a existência do dano material. Então, mudança de função, incapacidade, conduta, grau da lesão, isso importa muito para o dano material. E também para a fixação do monte indenizatório. Então, para a existência do dano moral, não importa a conduta ou a gravidade da lesão. Para a existência. Para a quantificação, importa a conduta, o grau de culpa, o grau da lesão. E também para o dano material, porque a gente trabalha com a teoria da reparação integral, ou seja, extensão do dano. Então, para a gente saber a extensão do dano, a gente tem que ver todos esses fatos, todos esses aspectos. Mas isso não afasta da possibilidade da condenação por dano moral. E aí diz que o dano moral independe dela ter ficado incapaz ou não. Então, ela ficou afastada, ela voltou com capacidade, não tem sequelas, teoricamente, porque voltou apta sem restrições. Então, ela não tem incapacidade laborativa. Sim, mas durante o período em que ela ficou doente, é claro que ela sofreu dano. Essa foi a parte que eu considerei mais interessante do acórdão. O dano moral não é como ela está agora, é por todo o processo de lesão, de desconforto, de dores, de sofrimento. Que bom que ela ficou boa. Pense que coisa horrível se só tivesse direito à indenização quem continua muito mal. Então a pessoa tem que ser ferrada para sempre para ter direito ao dano moral?
Não, gente, o dano moral também pode ser por um período de tempo. Ele também pode ter um aspecto temporal. Naquele período ela sofreu, naquele período ela esteve doente. Que bom que ela pôde ser tratada e ter cura desse aspecto. Que bom, mas pelo período em que ela sofreu, é claro que ela teve um dano moral, que inclusive é presumido pela própria existência da doença com tratamento. É o dano in re ipsa. O dano moral decorrente de uma doença é presumido. E esse dano moral é presumido pelo tempo em que a pessoa ficou adoecida, e não porque ela segue doente ou porque ela tem sequelas. Tendo ou não sequelas, tendo ou não continuidade, nós não podemos tirar a importância do período em que ela sofreu, do período em que ela esteve com essa lesão, com essa doença. E isso que eu achei muito importante neste vídeo, neste acórdão em especial, porque leva em consideração exatamente o que a pessoa passou durante aquele período. Tendo ou não sequelas para hoje, o período tem que ser levado em conta, é aquilo que ela sofreu, é aquele sofrimento que está sendo indenizado, que não é a melhor palavra, compensado, confortado, é aquele prejuízo, e não pelo fato de ter ou não sequela, porque senão a tendência é de que as dores passem, que a gente melhore, não precisa todo mundo ficar muito ferrado para ter indenização, é nesse sentido. E esse dano independe de prova. E aí sim, o TST vem com o valor da indenização para compensar a dor da pessoa, que exige bom senso. Lembrem-se, esse processo é de 2010, gente, é de muito tempo antes da reforma, então só usava o artigo 944 do Código Civil, lembrando que o quanto indenizatório do dano moral tem caráter satisfativo e punitivo. Eu não gosto muito dessa expressão, eu usaria mais uma questão pedagógica, né? Talvez um aspecto punitivo, mas acho que a punição se dá mais por multas administrativas, mas um aspecto pedagógico importante para que não repita a conduta. E esse satisfativo, na verdade, é essa função ressarcitória, compensatória, porque no caso do dano moral, o satisfativo parece que o pagamento do valor esgota o teu sofrimento, né? E ele não esgota, ele ameniza essa dor, ele compensa, ele conforta. Então, eu não uso exatamente a expressão satisfativo punitivo, gosto mais de compensatório pedagógico, mas ainda assim sabemos que tem mais de uma função o pagamento do dano moral. A gente sempre fala isso é muito importante, porque quando se diz assim, mas é que não tem preço perder um braço. Não, não tem preço, mas não é por isso que a empresa vai deixar de pagar alguma coisa, só faltava, né? Você diz, não tem preço, então ninguém paga nada? Não, não, você não está pagando pelo preço de perder o braço, você está pagando para aquela pessoa ter mais conforto e uma vida um pouco melhor sem aquele braço, para que ela se sinta minimamente compensada, porque é claro que não vai ressarcir aquilo que foi perdido. E aí o valor aqui levou em consideração a gravidade do dano, intensidade do sofrimento, personalidade e poder econômico de ambas as partes, razoabilidade, equitatividade e tudo mais. Claro que aí, para fins de valoração, considera que não acarretou incapacidade laborativa permanente, ou seja, isso é importante, considera que a empresa afastou, mudou de função, então tentou diminuir o agravamento dessa lesão, e com isso o TST, vejam, porque o TRT não tinha condenado nem o primeiro grau, muitas vezes quando o primeiro grau condena e o TRT reforma, o TST retoma a sentença. Ao reformar o tribunal, restitui os efeitos da sentença. Como aqui não tinha, o TST arbitrou o valor de R$20 mil pelo dano moral sofrido. Então, eram 3 danos: uma lesão na cervical, o dano psíquico e a lerdorte. Só foi reconhecido o nexo na lerdorte, o TRT de origem entendeu que isso não era suficiente porque não tinha incapacidade, não adiantava só reconhecer, e o TST entendeu que não importa que não tenha incapacidade agora, porque a questão não é de dano material, então de fato não tem dano material porque não tem incapacidade, então não é devida pensão. Mas o dano moral é decorrente do sofrimento no período em que ele ocorreu e arbitrou o valor de R$20 mil. Por fim, esse processo trata ainda de uma questão de assédio moral, e eu só vou trazer bem rapidamente por causa do aspecto processual. Ela fala que ela sofreu perseguição no trabalho por parte dos superiores hierárquicos para que desistisse do emprego e requeresse o desligamento da empresa. Clássico do assédio moral, né? Minando a confiança, perturbando até que ela diga, então tá bom, eu vou embora. E diz que foi vítima de tratamento degradante, humilhante, proveniente da chefia, e requereu aqui. De novo, o TST entendeu que o TRT avaliou os fatos e provas, então não tem violação de dispositivo legal nem de dispositivo constitucional.
porque delimitou o quadro fático probatório que não pode ser revisado. E aqui tem a questão importante processualmente falando, que começa lá no primeiro grau de novo, assim como a concausa. A tese recursal se limita ao alegado assédio moral praticado pelo superintendente do banco, mas não há prova do dano experimentado pela autora em relação a isso, porque, olha só, gente, por isso que eu gosto do meu curso de audiência. As 3 testemunhas arroladas pela reclamante não presenciaram a perseguição. Todas, e eu vi ali os depoimentos transcritos no acórdão, todas afirmaram que ficaram sabendo dos fatos pelo relato da autora, o que, sem dúvida, diz o TST, não faz prova em seu favor. Essa é uma coisa que eu bato, né, nessa tecla, e para quem é iniciante, às vezes não lembra bem, não sabe ainda, porque não tem a prática, mas os mais experientes estão cansados de ver isso, e ainda assim, às vezes, é o que aparece por parte do seu cliente. Então, não tinha ninguém que presenciou um tratamento humilhante, a cobrança excessiva, essa grosseria, essa agressividade. Todo mundo que ela levou ficou sabendo porque ela reclamou. Essa é a primeira coisa que eu falo com as testemunhas em audiência. Eu falo, olha, hoje você veio aqui para dizer aquilo que você presenciou, aquilo que você ouviu diretamente, não porque te contaram. Por isso que as provas em acidente de trabalho, a testemunha em acidente típico de trabalho é uma coisa muito complicada. As pessoas falam para mim, não, eu pergunto, quem é sua testemunha? Ah, tem testemunha do acidente. Ele estava lá na hora da ocorrência do acidente? Ele viu o acidente? Ou ele estava ao lado, exatamente quando é uma queda, por exemplo, na hora que a pessoa caiu do lado, ele estava? Não. Às vezes não tem ninguém que viu e presenciou o acidente. Então, a testemunha vai ser para conta de quantificação de dano moral. Se a empresa levou para o hospital, se a empresa chamou ambulância, se a empresa foi rápida, para esse tipo de coisa. E, claro, para verificação das condições de segurança no ambiente de trabalho. Mas, para fins de me descrever o que aconteceu, infelizmente, jamais saberemos. E, nesse caso, se ela... Talvez ela tenha dado azar e realmente o assédio tenha ocorrido sempre sem a presença de mais ninguém, embora em banco isso não seja comum. Em banco a coisa é tão ostensiva que esse tipo de tratamento acontece em reuniões, na frente de todo mundo, às vezes na frente até de cliente, né? Mas nesse caso pode ter sido diferente e talvez realmente não tenha acontecido dessa forma. A gente também nunca vai saber. A gente busca a verdade real, mas não é sempre que a gente chega nela. Então, o que a gente trabalha é com a verdade dos autos. O que se apresentou nos autos foram 3 pessoas distintas, dizendo, ela me disse que ele perseguia, ela veio dizendo que assim não dava, ela saiu do banheiro chorando. Então, ela me contou por que ela estava chorando. E como a gente viu a questão psíquica, a questão do transtorno de ansiedade relacionado à vida pessoal, fica também mais difícil relacionar necessariamente o sofrimento que ela apresentou para essas pessoas com o tratamento no trabalho, porque pode ter sido em casa, ela podia ter tido problemas seríssimos em casa, e isso são especulações aqui, extra-autos que nós estamos fazendo, porque aqui é o nosso espaço para isso, como cientistas do direito, né? Mas ela pode ter passado por uma situação horrível em casa, e ela ficou mais constrangida de dizer a verdade. Então, o constrangimento era muito grande em reconhecer essa violência em casa, a ponto de preferir dizer, não, eu estou me incomodando no trabalho, eu estou me sentindo mal. Então ela inventou e criou uma história e isso podia ter prejudicado o supervisor? Talvez, talvez não. Talvez ela estivesse tão confusa que ela misturasse tudo. E talvez esse tratamento não tenha sido tão gravoso, mas na condição que ela estava, ela se sentiu assim. Porque é como a gente funciona, são as reações diferentes aos mesmos estímulos. E nesse caso, não é considerar que a pessoa é mais ou menos sensível, é considerar que ela tinha outros problemas. Gravíssimos, segundo o perito psiquiatra aqui. Então, com isso, teve um episódio aqui que uma testemunha falou, que teve um episódio de desentendimento que ele realmente ficou sabendo. Um episódio de desentendimento. Isso não chega, não é suficiente para a caracterização do assédio moral, né? E, por fim, teve aqui uma questão de alta previdenciária para tratar de limbo, mas aqui eu vou deixar ali para vocês olharem, porque não é o nosso caso, eu não quero que a gente avance tanto, e eu não queria fugir tanto do nosso tema, embora eu tenha pessoas maravilhosas que costumam assistir e que gostam muito dessa parte do limbo previdenciário, mas aqui não vem ao caso justamente porque foi resolvido de outra forma, não ficou comprovada a existência do limbo, tá? Na verdade, não ficou...
o banco conseguiu provar que a chamou para trabalhar e que ela não ficou sem receber, enfim. Então, não cabe aqui a discussão do limbo propriamente dito, porque não foi comprovada a existência de limbo, né? E sobre isso a gente tem outros vídeos falando especificamente do que caracteriza o limbo. Então, era isso. Eu espero que tenha sido útil. É um acórdão que tem muitas variáveis para vocês usarem, trata de vários tipos de doença, de caracterização de nexo, de questões de cerceamento de defesa, de questões de laudo pericial, saber questionar o perito, saber fazer bons quesitos, isso também é importante, saber como começar desde o primeiro grau a produzir uma prova, essa petição inicial dizendo foi tratado com excesso de rigor pelo chefe, isso não vai te levar ao TST. Não vai. Você vai ter que ser mais específico, vai ter que ter mais elementos para isso. Assim como dizer ela sofria de ansiedade por causa do trabalho, também não vai te levar ao TST necessariamente. E saber como conduzir isso, mostrar as condições de trabalho, mostrar efetivamente o que aconteceu para chegar no resultado final. Então, aqui nesse caso, como a gente tinha essas diversas situações, a questão do nexo, por exemplo, se já tem ali um monte de exame que mostra que é degenerativo aparece inclusive em exames de imagem, sabe, gente? Então, muitas vezes nem precisa, o perito só de analisar os exames de imagem, se analisar os exames de imagem, está escrito que é degenerativo. Então, né, mas diz muito respeito aqui à questão de ônus da prova, então acho que a própria questão do dano moral presumido e das questões relacionadas ao ônus da prova, que acho que vocês podem utilizar bastante nos processos de vocês, pelo menos assim é o que eu desejo sempre nesses meus estudos dos acórdãos. Então, muito obrigada por estarem aqui, estejam comigo no @evoluir direito do trabalho. Agora nós temos a comunidade Evoluindo Direito do Trabalho, vou deixar o link aqui para vocês na Hotmart. Está lá a nossa comunidade, que funciona como uma assinatura, então a cada 15 dias, no mínimo, porque vai ter vezes que vai ter uma aula por semana, mas a cada 15 dias o compromisso, o cronograma é esse, a cada 15 dias uma aula inédita sobre algum tema vibrante, algum tema do momento, ou se a gente não tiver novidade legislativa, coisa que é rara desde 2017, mas se não tiver sobre temas que os próprios membros da comunidade, os assinantes, peçam, então temas que a gente tem que tratar, já tem pedido de responsabilidade subsidiária da administração pública, por exemplo, questões de ônus da prova, questões de jurimetria, então a gente vai tratar de temas muito diversos a cada quinzena, também teremos aulas gravadas e aulas ao vivo, devidamente marcadas, a gente vai conversar sobre os casos, sobre as possibilidades também, as pessoas podem fazer perguntas, sugerir temas. Era o meu objetivo já há muito tempo, sair da ideia do podcast, ficar realmente só como Drops e sair dessa questão do podcast como uma fonte de conhecimento mais aprofundado, como às vezes acontecia, e sem dialética, sem vocês participarem. Então, tendo uma comunidade que a gente que confia no que eu trago e que sabe que o importante é a gente questionar e estudar, então confiar não quer dizer acreditar cegamente em mim, claro que não, significa perceber que eu estou estudando isso com afinco, que a gente pode conversar sobre o tema e avançar e evoluir sempre, buscar a nossa excelência na nossa atuação, tanto vocês quanto eu, e a ideia da comunidade é justamente que vocês possam encontrar um espaço para trazer os assuntos importantes, então não é um curso, é uma capacitação com atualização permanente. Curso a gente tem lá argumentação, retórica, persuasão para o operador do direito, prática da audiência trabalhista, curso intensivo de prática de audiência, técnica para prática trabalhista, um curso bem completo sobre prática, que você tem um arcabouço muito grande teórico, aqui não. O objetivo da assinatura, o objetivo da comunidade Evoluindo Direito do Trabalho, da comunidade EDT, é te manter atualizado daquele assunto do momento, daquilo que você precisa para aquele momento. Um conhecimento que venha, não é um conhecimento válido, é um conhecimento sólido, mas daquele tema específico que você precisa saber. E aí a gente vai ter atualização o tempo todo. E essas aulas ficam gravadas na plataforma para você assistir quantas vezes quiser. Então, se você perder a aula ao vivo, não tem problema, porque está lá gravada, com o material complementar junto, todas as referências bibliográficas e tudo que você precisar. E desconto nos cursos para quem é da comunidade, claro, porque quem está comigo é para estar comigo para sempre. É sempre essa a minha intenção, que vocês fiquem comigo. Então, vale a pena conhecer. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, então talvez já tenha tido aula ao vivo aberta ao público, que depois fica gravada só para assinantes. Algumas aulas ao vivo vão ser abertas ao público, vão ser no YouTube e depois só na plataforma, só para quem é assinante, para verem que vale a pena depois poder consultar. E eu espero vocês na confiança que vocês tenham em mim, e que eu possa honrar essa confiança com conteúdo de qualidade o tempo todo, e não só em cursos
enormes, com muito aprofundamento, que às vezes demora muito para chegar naquilo que você precisa. Então, claro, para quem está estudando permanentemente, atuando, é mais efetivo, mas para quem é iniciante eu vou trazer sempre referências para buscar o arcabouço primário, tá bom? Muito obrigada pela confiança e até a próxima.